Bom, pessoal, nós vamos então fazer uma introdução aqui, uma aula introdutória sobre hipertensão. A ideia é que não é esgotar o assunto, a gente vai ver alguns tópicos especiais, mas vocês vão ter aula de hipertensão também na cardiologia, então alguma coisa a gente vai passar um pouco mais rápido aqui. E é mais abordar um pouquinho do tratamento, especialmente o tratamento medicamentoso. Então, a hipertensão, como vocês todos já devem saber, ela é um fator de risco cardiovascular que é muito importante não só pelo impacto que ela tem, mas também pela sua prevalência. Esse aqui é um estudo bem interessante que foi feito aqui no hospital do Rafael Picon, que era aluno de doutorado e de graduação na época, com o professor Flávio e a professora Leila, a professora Sandra também participaram, onde eles viram que a prevalência da hipertensão em adultos é cerca de 30%, e isso podendo chegar em até 75% em pacientes idosos, que foi uma meta-análise de estudos observacionais. Então veja-se que pelo menos um terço dos pacientes, dos adultos, poderão ter hipertensão. Além dessa alta prevalência, a hipertensão também tem sua importância porque é um fator de risco muito importante para a maioria das doenças cardiovasculares, talvez seja o fator de risco modificável mais importante, pelo menos que a gente consiga tratar, assim, porque tem o tabagismo também, que é um fator de risco importante. E aqui nesse slide estão listados, então, as principais doenças onde a hipertensão tem papel patogênico. A gente sabe que a elevação, que a pressão, ela é uma variável contínua, então a sua elevação ela vai aumentando o risco cardiovascular de acordo com o aumento. Aqui a gente tem o gráfico da pressão sistólica, da pressão diastólica, que é um outro estudo bem legal também, se alguém tiver interesse, dar uma olhada. Ele é um estudo observacional com mais de 1 milhão de pacientes. Na verdade, é uma meta-análise de 61 estudos que chegou a incluir 1 milhão de pacientes. E o que a gente vê aqui, especialmente nesses gráficos aqui de baixo, ó, é que a partir de 115 por 75 a gente tem um aumento, mas talvez em torno de 140 por 80 ou por 90 é onde a gente tem um joelho, digamos assim, uma inflexão das curvas, e é por isso que esse valor de 140 por 90 foi o valor para diagnóstico de hipertensão por muitos anos. Isso mudou no ano passado com um guideline novo que saiu da American Heart Association, e essa aqui é uma tabela de um documento que eu vou mostrar aqui para vocês, que a gente tem no Moodle, ó. Vocês têm os dois documentos no Moodle, ó, tá aqui, ó, o guideline completo, que é um pouco maior, e tem esse aqui que é um resumo, que também foi publicado pela American Heart, e que também está no Moodle, que eu recomendo fortemente que vocês deem uma olhada pelo menos no resumo, tá? Então ele é um summary, não é o guideline inteiro, e ali a gente tem aquela tabela, que agora vamos voltar para ela, que mostra quais são os valores atuais para diagnóstico de hipertensão. Então vejam aqui que para uma pessoa ser considerada totalmente normal, ela tem que ter uma pressão sistólica menor que 120 e diastólica menor do que 80. Se a pressão for entre 129, sistólica entre 120 e 129, e ainda a diastólica menor que 80, a pessoa já tem uma pressão elevada, não é hipertensão ainda, mas ela já não tem uma pressão bem normal, e a gente já deve recomendar alterações de estilo de vida. Pessoas com pressão acima de 130 por 80 já são hipertensas. E daí a gente tem hipertensão estágio 1 e hipertensão estágio 2. E aí vai mudar um pouquinho o que a gente vai fazer em cada uma delas. A gente vai ver daqui a pouquinho essa outra parte aqui da tabela. Tá? Então hoje, pessoas com 130 por 80 já são pessoas consideradas hipertensas e que devem receber aconselhamento mínimo e algumas vezes até tratamento medicamentoso. Então, como a gente viu nesse slide anterior aqui, era 140 por 90, agora é 130 por 80. Por que isso mudou? Mudou basicamente por causa desse estudo que é o SPRINT, que é um ensaio clínico randomizado, feito nos Estados Unidos com mais de 9 mil pacientes, onde os grupos foram randomizados para ter uma pressão sistólica menor que 120 ou uma pressão sistólica menor que 140. Esse aqui era o tratamento padrão da época, esse aqui era o grupo intervenção. Então, o que está tentando ver aqui? Se diminuindo a pressão mais do que o habitual, ou seja, fazendo um tratamento mais intensivo ainda, a gente conseguia diminuir esse desfecho aqui, que era infarto, síndrome coronariana aguda, AVC, insuficiência cardíaca descompensada e morte cardiovascular. Quando a gente olha para esse estudo, a gente vai ver que rapidamente, só para vocês terem uma ideia de como isso aconteceu e por que mudou o nosso critério diagnóstico, a gente vê que o grupo com tratamento padrão permaneceu ali com pressão entre 130 e 140, que era o objetivo, e o grupo intensivo conseguiu chegar numa pressão mais baixa, em torno de 120 de sistólica. E isso levou a uma diminuição daquele desfecho composto que a gente viu anteriormente ali. Vejam aqui o risco relativo e o intervalo de confiança, então houve uma redução significativa,
e diminuiu morte cardiovascular, morte total e insuficiência cardíaca. Então, desfechos importantes. Então, a partir desse estudo se viu que sim, valeria a pena a gente baixar mais o nível de tratamento da hipertensão e foi por isso que mudou o critério diagnóstico. E como é que a gente faz o tratamento? O tratamento da hipertensão tem basicamente dois componentes. O primeiro é o tratamento não medicamentoso, que é super importante, e o segundo é o tratamento medicamentoso. Em relação ao tratamento não medicamentoso, a gente orienta os pacientes a reduzir a ingesta de sódio, porque a gente sabe que o sódio é um dos principais causadores da hipertensão, a ingesta excessiva de sódio é um dos principais causadores, e a gente vai ter que orientar que os pacientes ingiram ou usem alimentos com menos sódio, e isso é difícil, porque a gente normalmente come muito sódio, especialmente aqui no sul do Brasil. Naqueles pacientes que estão com sobrepeso, que é a imensa maioria dos pacientes hipertensos, a gente orienta a perda de peso com dieta hipocalórica, com cirurgia bariátrica, se tiver indicação, até isso pode ser uma das orientações que a gente vai fazer para o nosso paciente hipertenso, e com a dieta DASH, que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouquinho. A gente também orienta a diminuição da ingesta de álcool e atividade física. Então, o que é a dieta DASH? A dieta DASH ela é uma dieta que foi testada também em ensaio clínico, que mostrou diminuição de desfecho cardiovascular, aonde se faz um aumento desses tipos de alimentos aqui. Tá? Então, são cereais integrais, frutas e vegetais, laticínios, que pode ser queijos, derivados, iogurte, leite, carnes brancas, especialmente peixes, oleaginosas e nozes, e azeites, tá? Especialmente azeite de oliva. Como vocês podem imaginar, olhando para esse slide, que ela não é uma dieta muito barata, então ela não é uma dieta muito disponível, muito acessível para a maioria dos pacientes, especialmente os pacientes do nosso ambulatório. E ela é uma dieta que, se a gente for fazer ela direitinho, assim, ela é uma dieta que você pode ver que é 7, 8 porções por dia, 2 a 3 porções de leite por dia, carne 2 ou menos por dia, então é uma dieta que fica com muito mais essa parte de cima aqui e muito menos essa parte de baixo. Tá? O que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma adaptação, não necessariamente fazer uma dieta DASH, ou orientar uma dieta DASH exatamente como ela tem que ser, mas fazer uma orientação para o paciente ter uma dieta mais parecida com a dieta DASH. Como é que a gente faz isso? A gente proíbe ou não recomenda fortemente alguns tipos de alimentos, que são esses aqui, e libera alguns outros ou sugere alguns outros. Então, todos aqueles alimentos que estavam ali na dieta DASH, a gente explica para o paciente que são alimentos que fazem bem para ele, que vão fazer ele ter menos pressão alta, que vão melhorar a saúde cardiovascular dele. Especialmente as carnes brancas, os leites integrais, verduras e hortaliças, que isso não é tão difícil e não é tão caro de fazer. Tá? E a gente orienta ele não consumir alguns alimentos, especialmente embutidos, que tem muito sódio, doces e bebidas açucaradas, que são alimentos que o paciente normalmente pode cortar da sua dieta sem nenhum prejuízo, álcool e carne vermelha e tentar trocar por carnes brancas. Com isso, a gente consegue fazer uma dieta parecida com a dieta DASH, que a gente vai conseguir fazer alguma melhora dessa parte dietética do paciente. Em relação ao tratamento medicamentoso, a gente tem diversas classes de medicamentos, como vocês podem ver aqui nessa tabela, que é uma tabela resumida do que a gente tem em tratamento medicamentoso para hipertensão. Então, a gente vai ter os diuréticos, os antagonistas adrenérgicos, que os grandes são os beta-bloqueadores, os grandes representantes, os bloqueadores dos canais de cálcio, vasodilatadores e os antagonistas do sistema renina-angiotensina. Vamos falar rapidamente um pouquinho de cada um. Em relação aos diuréticos, a gente tem 3 tipos de diuréticos, os tiazídicos, que são os mais utilizados. Aqui é o grande representante de hidroclorotiazida, os diuréticos de alça, furosemida, o grande representante, e os poupadores de potássio, como a espronolactona e a milorida. Esses aqui, como a gente vai ver daqui a pouquinho, eles são os principais, normalmente é o tratamento inicial dos pacientes hipertensos, e isso tem uma explicação em função de um grande ensaio clínico que foi feito. Os beta-bloqueadores são medicamentos também bastante utilizados, vocês podem ler aqui, provavelmente são nomes que vocês já ouviram falar. O carvedilol ele também é um alfa-bloqueador, mas ele acaba muitas vezes entrando aqui junto com os beta-bloqueadores. E daí a gente tem os bloqueadores centrais e os alfa-bloqueadores, que são medicamentos menos utilizados para hipertensão e que normalmente são reservados para cenários especiais, e não no paciente hipertenso geral. Os bloqueadores de canal de cálcio também são medicamentos muito utilizados, já devem ter ouvido falar da amlodipina, já devem ter visto pacientes usando.
A gente tem outros representantes além da amlodipina e que tem algumas diferenças não tão importantes assim, mas que podem ter uma diferença na prescrição, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Os vasodilatadores diretos são medicamentos também que se usa menos, mas eventualmente vão ver pacientes hipertensos que já estão usando várias drogas, acabar usando esses aqui, eles acabam sendo terceira, quarta linha de tratamento. E os antagonistas do sistema renina-angiotensina são medicamentos também bastante utilizados, especialmente os inibidores da ECA, que daí tem o captopril e enalapril, mas também a gente tem os bloqueadores do receptor de angiotensina, como a losartana e berzatana, que são medicamentos muito prescritos, mas como a gente vai ver depois, talvez não sejam os que a gente deveria utilizar mais. Naquele documento que a gente viu anteriormente, ó, vocês forem enrolando aqui para baixo, vocês vão ver que tem uma tabela muito mais completa do que essas, com todos os medicamentos. Ó. Então aqui vocês vão ter muito mais detalhes com dose, etc, que talvez valha a pena dar uma olhadinha com calma depois. Acho que esse documento aqui é um documento que vale a pena ser lido por todos. Bem, voltando aqui para nossa apresentação, nessa figura aqui a gente vai ver onde é que agem os diuréticos. Então os tiazídicos vão agir aqui no túbulo contorcido distal, os diuréticos de alça na alça de Heine, e os poupadores de potássio também aqui no final, no túbulo contorcido distal no duto coletor. Basicamente, os diuréticos de alça tiazídicos têm como função espoliar sódio e com isso baixar a pressão. Então eles fazem aquilo que a pessoa às vezes não consegue fazer só comendo, ela vai lá, a pessoa continua ingerindo bastante sódio, dá um tiazídico, ele consegue espoliar sódio. Também por isso eles são medicamentos que, além de terem sua eficácia já comprovada em ensaio clínico, eles também agem teoricamente na patogênese da hipertensão, que é um excesso de sódio. Então por isso que os tiazídicos são os grandes representantes. Os diuréticos de alça a gente normalmente vai utilizar quando não puder usar o tiazídico. No tiazídico ele normalmente é a primeira escolha, a gente usa o diurético de alça ou quando o tiazídico não funciona mais, com pacientes com insuficiência renal, ou quando tem alguma outra indicação, como insuficiência cardíaca, por exemplo. Em relação ao sistema renina-angiotensina, vocês devem lembrar lá da fisiologia, que a gente estuda bastante isso na fisiologia. O angiotensina gênio transformado em angiotensina 1 pela renina, e depois a ECA, a enzima conversora de angiotensina, transforma angiotensina 1 em angiotensina 2. Então, os inibidores da ECA vão agir aqui na ECA, obviamente, e vão fazer com que isso aqui não aconteça, não ocorre a transformação de angiotensina 2. Existe um bloqueador da renina, que é o alisquereno, que se usa muito pouco hoje em dia, porque ele não demonstrou grande eficácia clínica, mas existe esse medicamento, a gente nem falou antes, porque ele é pouco importante. E também tem aqueles medicamentos que vão bloquear o receptor da angiotensina 2, que a gente acabou de falar, que são os BRA. Bom, em relação ao tratamento medicamentoso, então como é que a gente faz? Em alguns pacientes a gente pode esperar algum tempo, só fazer orientações. Existia essa orientação clássica já, de aguardar 3 meses, orientando dietas, dieta e mudança de estilo de vida, mas isso cada vez se faz menos, por isso tem esse ponto de interrogação aqui, porque se viu que isso é muito pouco efetivo do ponto de vista clínico. Então, muitos pacientes, dependendo do nível de hipertensão, a gente já vai começar com tratamento direto. A gente tem a questão do atenolol, que ele é um medicamento que parece ser inerte, isso vocês vão ver algumas pessoas falando, o professor Fux fala isso muito, especialmente nos pacientes idosos, então talvez ele não seja uma boa primeira opção, apesar de vocês verem um monte de pacientes usando atenolol para hipertensão. Se a gente voltar para a nossa tabela lá do guideline americano, vocês vão ver que de acordo com o nível de pressão, a gente vai ter a orientação do que fazer. Tá? Então, assim, nos pacientes que são hipertensos, acima de 130 por 80, o que a gente vai fazer? A gente vai avaliar o risco cardiovascular deles pela calculadora de risco da American Heart Association. Se for menos que 10%, ou seja, baixo risco cardiovascular, a gente só faz recomendações de estilo de vida e reavalia em 3 a 6 meses. Então, aquela primeira linha do slide anterior que a gente viu. Se for maior do que 10% e o paciente tem doença cardiovascular, ou o paciente tem doença cardiovascular conhecida, diabetes, insuficiência renal crônica, aí a gente, além da alteração do estilo de vida, a gente começa com um medicamento para baixar a pressão. Então vejam que pacientes com risco maior, a gente já começa com tratamento direto. E aí a gente vai vendo se o paciente em um mês conseguiu chegar no nível que a gente quer, que é abaixo de 130 por 80, volta em 3 a 6 meses. Se não, considera a alteração da medicação ou aumento da dose. E vai vendo mensalmente até conseguir o controle. Se o paciente tiver uma pressão mais alta, acima de 140 por 90, que já é hipertensão estágio 2,
Vejam que além da alteração do estilo de vida, a gente começa com 2 medicações. Então aqui é estilo de vida e 2 medicamentos. E de novo, a gente vai vendo eles uma vez por mês, e se isso não vai, se a gente não consegue o que a gente quer, a gente vai aumentando a pressão. Então a gente não pode ficar parado, a gente não pode sofrer do que a gente chama de inércia. A gente tem que ir aumentando a pressão até a gente chegar no nível que a gente quer. Por quê? Porque o sprint, que é aquele estudo que a gente viu antes, mostrou esse benefício. Isso tem também naquele documento, obviamente, que eu tirei de lá, né? Mas se a gente olhar aqui, tem uma figurinha que às vezes fica um pouco mais fácil de entender. Que é esta aqui que eu acabei, esta aqui, ó. Então tá aqui, ó, pacientes com pressão normal, a gente não faz nada. Estilo de vida e reavalia em 1 ano. Pacientes com pressão elevada, não hipertensão ainda, a gente já orienta alterações de estilo de vida e reavalia em 3 a 6 meses. Pacientes com hipertensão estágio 1, 130, acima de 130 por 80, mas não acima de 140 por 90, a gente vê o risco cardiovascular. Se o risco cardiovascular for maior do que 10, a gente já começa com medicamentos. E aí vai avaliando o paciente. Se o paciente for hipertensão estágio 2, maior que 140 por 90, já começa com 2 medicamentos e avalia em 1 mês. Bem, e qual é o medicamento que a gente usa? Então, vocês viram que tinha vários medicamentos ali que a gente poderia utilizar, tá? Normalmente, todos os autores e os guidance concordam que o primeiro medicamento deve ser um diurético tiazídico. Por que todo mundo concorda com isso? Por causa desse estudo aqui. Esse estudo é o All-HAT, é um estudo até já mais antigo, não é um estudo muito novo, mas que ele randomizou, então, pacientes hipertensos para todos esses medicamentos aqui, ó. O paciente ele podia utilizar um inibidor da ECA, ele podia usar um inibidor do canal de cálcio ou um diurético. Então veja que a clortalidona foi o diurético tiazídico, a amlodipina foi o bloqueador do canal de cálcio, lisinopril foi o inibidor da ECA e ainda tinha um grupo com isodoxazosina, que é um alfa-bloqueador. Como na época o objetivo da pressão é menor que 140 por 90, esse era o objetivo do estudo. Tá? E o que esse estudo demonstrou? Ele demonstrou que para infarto, todos os grupos tiveram mais ou menos a mesma eficácia. Porém, a insuficiência cardíaca foi mais frequente no grupo amlodipina quando esse foi comparado com clortalidona. E o inibidor da ECA teve mais AVC, mais doença cardiovascular e mais ICC quando comparado com clortalidona. Então, se vocês forem ver nesse estudo, todos os desfechos eles têm um benefício da clortalidona, que era o diurético tiazida utilizado nesse estudo. E vejo que a dose foi de 12,5 a 25. Por isso que muitas vezes, ou na maioria das vezes, vocês vão ler nos documentos, que o diurético tiazídico é a primeira droga. Daí vocês vão me perguntar assim, tá, mas a gente usa hidroclorotiazida e não usa clortalidona. É verdade, no estudo não foi utilizado hidroclorotiazida, foi usado clortalidona. Esse era o diurético do estudo. Teoricamente deve ser parecido, mas não é a mesma coisa, tá? Então, muitas vezes vão ver algumas pessoas advogando o uso de clortalidona, que é um diurético que a gente tem no Brasil, que não é muito caro, custa mais ou menos R$16, e que ele é mais potente que a hidroclorotiazida, tá? Mas o mais importante é a gente saber que essa classe, diurético tiazido, parece ser a classe que tem melhor benefício clínico, e isso baseado num grande ensaio clínico, um dos maiores ensaios clínicos de hipertensão que já se fez. Muitas vezes a gente vai ver esses medicamentos associados à amilorida, como vocês podem ver aqui, ó, Dilpresa. Eu botei aqui as caixinhas só para vocês saberem que tem os nomes, ó. Vocês já devem ter visto pacientes usando, ó, Dilpresa, clortalidona mais amilorida, e Moduretica, hidroclorotiazida mais amilorida. Por quê? Porque um dos efeitos colaterais importantes do diuréticos tiazídicos é hipocalemia, ou seja, baixa do potássio. E a amilorida faz exatamente isso, ela é um diurético poupador de potássio. Ela tem pouco efeito na hipertensão, mas ela tem um efeito importante nesse efeito colateral. Então, alguns pacientes a gente vai precisar utilizar. E tem alguns estudos mostrando que talvez tenha algum benefício também a gente usar a amilorida junto, tá? Esse é um estudo bem antigo, até, bem antigo não, 2006, mostrando então uma comparação entre hidroclorotiazida e clortalidona. O mais importante disso aqui, tudo desse gráfico aqui, de vocês saberem, é que a hidroclorotiazida ela é menos potente que a clortalidona baixa mais a pressão, então a dose equivalente a mais ou menos o dobro, assim, 12,5, 25 de hidroclorotiazida é mais ou menos o que o dobro da hidroclorotiazida é o dobro da clortalidona, tá? Então tem essa pequena diferença. E aí a gente vai para os outros fármacos, tá? Em relação aos bloqueadores do sistema renina-angiotensina,
A gente vai falar um pouquinho mais disso porque eles são os fármacos que mais são utilizados para tratar hipertensão. Isso provavelmente advém de uma pressão forte da indústria, especialmente quando eles foram lançados. Hoje em dia tem vários deles que nem tem mais patente. O losartana, por exemplo, tem na farmácia popular, no posto de saúde, mas ainda assim eles são fármacos que são bastante utilizados. E o maior problema deles não é nem essa questão do preço, enfim, mas que talvez sejam os fármacos menos testados ou mais mal testados de todos esses que a gente falou até agora. Se vocês olharem aqui, isso aqui são os ensaios clínicos de bloqueadores do receptor de angiotensina contra algum outro antihipertensivo. Vocês veem que a maioria dos ensaios clínicos primeiro são contra placebo. Tá? E daí os que tem contra a droga ativa, contra a ramipril, que é o inibidor da ECA, contra a amlodipina e contra o atenolol, que a gente já viu antes que é um fármaco ruim para hipertensão. E quando a gente olhar aqui, ó, a gente vê assim, contra placebo eles parecem ser iguais, né? Eles até conseguiram perder alguns aqui, uns estudos bem antigos contra placebo, mas contra placebo eles são iguais, ou seja, dar placebo ou BRA para tratar a hipertensão parece ser muito parecido. E quando a gente usa ele contra algum fármaco, aqui contra o ramipril ele empatou, contra a amlodipina ele perdeu, e contra a atenolol ele quase ganhou, mas contra o atenolol que a gente sabe que também é um fármaco ruim, é quase como placebo. Então eles são fármacos que, apesar de ser muito prescritos, eles são fármacos que a gente deveria usar quase nunca para hipertensão. Essa aqui é uma figurinha, uma tabela que está no livro do professor Fuchs. E daí aqui talvez o mais importante seja essa coluna aqui, que mostra que os BRA nunca foram testados contra diuréticos, nunca se fez um ensaio clínico para hipertensão de bloqueador do sistema do receptor de angiotensina contra diurético. Então a gente não sabe se eles são melhores ou piores, provavelmente eles seriam piores, eles não entraram naquele estudo da Allred lá. Então lá a gente só tinha o inibidor da ECA. Contra os outros a gente até tem, contra o beta-bloqueador, tem o canal de cálcio, mas viram que eles não foram testados como inibidor da ECA, eles são iguais. Então assim, não tem nenhuma justificativa de a gente usar esses medicamentos, que vocês vão ver as pessoas usam muito, em contrapartida aos outros. A única indicação de verdade deles é naqueles pacientes que não podem usar o inibidor da ECA. E a principal causa disso é os pacientes que têm tosse com o inibidor da ECA. E daí, nesses pacientes, talvez a opção melhor seja usar o BRA. Mas fora isso, a gente não deve usar esses medicamentos. Bom, uma outra coisa relativamente importante, que até não se perdeu um pouco nesse último guideline, mas que tinha uma indicação importante no Joint 7, que é um outro documento anterior a esse guideline, que foi um documento muito importante, é que existem algumas indicações clínicas, ou seja, algumas condições que o paciente hipertenso pode ter, que a gente vai dar preferência para um ou para outro medicamento. Tá? Então, por exemplo, pacientes com diabetes, talvez a gente possa, em vez de usar um diurético como primeira droga, a gente possa usar um inibidor da ECA, pensando na proteinúria, na nefropatia diabética, mas veja assim, que na verdade pode usar qualquer coisa, né? Mas existe esse direcionamento. Paciente pós-infarto, talvez a gente tem que dar preferência para inibidores da ECA e para beta-bloqueadores, porque tem estudos em pacientes pós-infarto que dessas duas classes de medicamentos diminuíram mortalidade. Então, de acordo com o que o paciente tem, a gente pode ter que mudar um pouquinho nossa prescrição, mas lembrando que naquele estudo no Allred lá a gente tinha um monte de paciente diabético, um monte de paciente com risco coronariano alto, e esses pacientes mais graves que têm essas doenças, normalmente vão precisar de pelo menos duas classes medicamentosas. Então, se a gente começar, por exemplo, um dor da ECA, que é essa coluna aqui, e um diurético, a gente vai estar acertando na imensa maioria das vezes, talvez com pouquíssimas exceções. Como eu falei para vocês, a gente tinha esse Joint 7, que era 2003, ó, que recomendava como primeira dose, ele já recomendava lá em 2003, porque já tinha saído ao reto, o tiazide com baixa dose no poupador de potássio, daí tinha essas questões de diabetes, doença renal crônica que mudava um pouquinho. E depois teve um outro documento, que foi o Joint 8, que foi muito criticado pela maioria das pessoas, muita gente não seguiu ele, apesar de ser um documento importante, assinado pelas grandes sociedades, que recomendava qualquer coisa. E ainda tinha essas questões de negros, usar medicamentos diferentes. Esse aqui a gente, eu acho, pode eliminar da nossa bibliografia. Esse aqui ainda é um documento que foi importante, mas agora a gente tem esse documento novo que está ali para vocês lerem. Bem, tudo isso que a gente falou até agora é para a primeira droga, né? Para a primeira e segunda no máximo. O que a gente faz se a gente não consegue controlar a pressão? Aí já não tem tantos estudos, tá? Esse aqui talvez seja um estudo interessante, um ensaio clínico grande, que é o Accomplish, que ele comparou, então, utilizar hidroclorotiazida com o inibidor da ECA, mais o inibidor da ECA com a amlodipina,
tá? Ele mostrou benefício nessa segunda associação aqui, mas a grande questão desse estudo aqui, que a gente tem que pensar assim, é que a primeira droga estava aqui em cima, né? Tava a hidroclorotiazida. Então, talvez tivesse sido feito um desenho um pouquinho diferente, com umas combinações diferentes. Mas por esse estudo aqui, se a gente fosse usar uma segunda droga em alguém que começou inibidor da ECA, a gente deveria começar a amlodipina. A gente tem algumas meta-análises que já avaliaram isso também. O que se viu, na verdade, é que a maioria das combinações de antihipertensivos elas vão ter efeitos aditivos na pressão arterial. Então, se a gente combinar antihipertensivos de classes diferentes, a gente vai conseguir baixando a pressão cada vez mais. E o que parece ser mais importante não é o tipo de medicamento que a gente usa, e sim a gente conseguir chegar no nível que a gente precisa, que foi mais ou menos o que o Sprint mostrou também. Não parece ser muito diferente de baixar a pressão com inibidor da ECA, com hidroclorotiazida, com amlodipina. O que interessava é que tu tinha que baixar a pressão. Então tu vai utilizando medicamentos até tu conseguir baixar a pressão. Uma coisa que a gente sabe que não vale a pena fazer é o duplo bloqueio do sistema renina-angiotensina, que por muito tempo se achou que valia a pena, que é usar um inibidor da ECA mais um bloqueador do receptor de renina de angiotensina. Então tu faria um bloqueio na ECA e no receptor. Então isso era chamado duplo bloqueio. Isso você achou que teria benefício em doença cardiovascular, em proteinúria e tal, mas esse estudo aqui, que é o maior estudo sobre o assunto, viu que não tem benefício e ainda tem um risco maior de disfunção renal. Então isso é uma coisa que se abandonou. Então ou se usa o inibidor da ECA ou se usa o inibidor o bloqueador do receptor. Não se usam os dois juntos. Então o que a gente vai fazendo, na verdade, é aumentando os medicamentos e tentando utilizar medicamentos de classes diferentes. Tá? A gente pode usar mais ou menos essa linha aqui, que é uma sugestão, que é começar com tiazídico, depois inibidor da ECA, depois bloqueador do canal de cálcio, daí beta-bloqueador, e daí se isso aqui tudo não deu certo, começar com hidralazina ou clonidina, enfim. Então aqui seria já uma quinta linha de tratamento, tá? A recomendação atual é que a pressão seja menor que 130/80 no segmento, então esse aqui é o nosso objetivo. Vejam que ele é diferente do Sprint, né? O Sprint era 120, mas isso, em tese, é porque se a gente mudasse direto para 120, se o Guideline recomendasse direto para 120, ele seria muito pouco seguido, então essa foi isso quem fala é quem escreveu o Guideline, né? Que isso foi uma tentativa de deixar o Guideline mais atingível e mais que as pessoas realmente sigam ele. Então, se a gente conseguir deixar todo mundo assim, 130/80, a gente vai ter um grande benefício. A monoterapia, como a gente já falou, é diurético tiazídico, com ou sem pulpador de potássio. E talvez uma das coisas mais importantes dessa aula seja a questão da adesão. Tá? A hipertensão, assim como outras doenças, ela é crônica, sintomática. O paciente só vai ter sintomas se ele ficar muito, muito hipertenso ou ficar muito hipotenso. São os dois, vai ficar só esses dois extremos que a gente vai ter sintomas. Então a gente tem que educar o nosso paciente, tem que explicar por que é importante, para eles entenderem a importância de tomar os medicamentos, senão não adianta nada tudo isso que a gente está conversando até agora. Já se fez estudos com mensagem de texto, com monitor, com teste terapêutico, tudo isso parece funcionar. Tá? Então qualquer uma das intervenções que vocês imaginarem que possa melhorar a adesão dos pacientes de vocês, a gente pode tentar lançar mão. Agentes de saúde que a gente tem em pós, que tem estratégia da família, também podem ser importantes. Então, tudo que a gente tem que sempre educar e orientar o paciente que sem adesão a gente não consegue chegar nos níveis que a gente quer, a gente fica só empilhando o medicamento que o paciente não toma. E uma última coisa que a gente vai falar são sobre emergências ambulatoriais. Tá? Vocês já devem ter visto nos ambulatórios os pacientes que chegam muito hipertensos e eles não têm sentido nada. E aí, muitas vezes, a gente acaba encaminhando esses pacientes para a emergência porque o paciente está com pressão muito alta, apesar de ele estar sintomático. Essa é uma conduta que já se mostrou que ela é inadequada, porque o que deve determinar o encaminhamento de um hipertenso para emergência é a síndrome clínica que ele está sentindo. Se o paciente está com dor torácica, é quase independente da pressão dele, a gente vai encaminhar para emergência. Se ele estiver confuso, obnubilado, de novo a gente vai encaminhar para emergência. Agora, se ele estiver só hipertenso, não estiver sentindo mais nada, não tiver nenhuma queixa, o exame físico estiver normal, a gente não deve encaminhar esse paciente para emergência, porque isso parece até ser pior do que mandar ele para casa, tá? O que provavelmente está acontecendo é que esse paciente ele é sempre hipertenso e ele está ali na nossa frente agora que nós estamos medindo a pressão e ele está hipertenso. Então, para encaminhamentos, para emergências ambulatoriais, a gente só encaminha os pacientes realmente hipertensos com mais alguma coisa.
Bom, aqui terminam nossos slides, então eu só vou mostrar para vocês de novo aqui o documento que eu acho que vocês... Esse aqui eu acho que vocês têm que ler, tá? Porque ele é pequenininho, ele é curto. É um monte de tabela e figura, então dá para ler com uma certa tranquilidade. E isso aqui é para vocês lerem, para vocês saberem, assim, não é que... Se vocês lerem um capítulo de farmacologia de algum livro já está ótimo, tá? Mas isso aqui, como é um documento novo e ele está bem bom de ler, eu acho que é uma coisa que vale a pena vocês darem uma olhada. E na aula vocês vão ver alguns casos clínicos que estão aqui já no Moodle também. A gente vai discutir os casos clínicos e a gente vai abordar mais alguns assuntos, certo? Então tá, por hoje era isso.